O planeta Terra. Um mundo de água. Cerca de 3/4 da superfície terrestre estão cobertos por um autêntico mosaico de mares e oceanos. É um reino praticamente desconhecido que o homem mal começou a explorar. Nas profundezas deste reino há formas de vida extraordinárias, moldadas por condições extremas e variadas. À semelhança dos continentes que delimitam, os oceanos têm imensas histórias para contar, segredos para desvendar e personagens para apresentar. Iremos viajar por este mundo belo e frágil, onde a luta pela sobrevivência produz formas de vida com uma beleza verdadeiramente inesperada. Numa viagem à volta do mundo, uma equipa incansável irá levar-nos a uma descoberta simplesmente fascinante. A magia do grande oceano. Os 7 continentes. Antártida. No extremo sul do planeta Terra, encontramos um dos ambientes mais inóspitos. A Antártida. A paisagem mais fria, ventosa e dramática do mundo. Montanhas de gelo, oceanos gélidos e icebergs com o tamanho de um país formaram um mundo único que tem estimulado a nossa imaginação. É uma região tão remota que só foi descoberta há 2 séculos. Contra todas as expectativas, a vida tem conseguido resistir neste mundo feito de gelo. E é possível encontrar especialistas tanto em terra firme como debaixo da superfície de um oceano gélido. Muitos dos animais que aqui vivem não receiam a presença humana. E estão preparados para partilhar o seu ambiente remoto com exploradores suficientemente destemidos para enfrentar estas condições extremas, para irem ao encontro de alguns dos sobreviventes mais resilientes do planeta e observar algumas das formações mais deslumbrantes da natureza. Tudo isto num mundo onde são necessárias adaptações extremas para sobreviver. Este é um mundo de gelo, em que a espécie dominante assume uma forma deveras surpreendente. É um predador destemido que se tornou o mestre incontestável deste mundo gélido e que por isso é uma verdadeira lenda da Antártida. A Terra do Fogo situa-se no extremo meridional da América do Sul. Este arquipélago está separado do continente pelo Estreito de Magalhães e é o derradeiro ponto de paragem na viagem que leva a uma das regiões mais inóspitas do nosso planeta, a Antártida. No entanto, esta paisagem faz lembrar tudo menos fogo. O nome deriva dos acampamentos indígenas que orlavam as costas quando aqui chegaram os primeiros exploradores europeus. No sul do arquipélago fica o Cabo Horn, o extremo meridional do continente sul-americano. Contornar esta península isolada continua a ser uma das rotas marítimas mais difíceis.
Esta zona é fustigada pelas tempestades mais violentas do planeta. São os chamados vendavais das latitudes 40 e 50. Até à abertura do Canal do Panamá, esta zona provocava o pânico entre os marinheiros que pretendiam chegar à costa ocidental das Américas. Entre o Cabo Horn e a Antártida fica a passagem de Drake, que se estende por 800 quilómetros até ao Oceano Glacial Antártico. Se avançarmos mais para sul, os icebergs são um sinal evidente de que o continente da Antártida está prestes a surgir no horizonte. A ilha de Half Moon é um dos poucos locais habitados pelo homem e abriga uma base naval argentina que é povoada durante os meses de verão e onde só se pode chegar de barco ou de helicóptero. A Antártida continua a ser um dos derradeiros territórios verdadeiramente selvagens do planeta. Grande parte da energia solar é refletida por esta espécie de espelho gigante que faz com que a temperatura à superfície se mantenha abaixo de zero. As temperaturas mais baixas do planeta foram registadas aqui. Mas apesar de a temperatura do ar poder diminuir até aos 35 graus Celsius abaixo de zero no verão e até aos 70 graus abaixo de zero no inverno, é possível encontrar seres vivos aqui. Falamos de sobreviventes num território dominado por uma característica omnipresente: o gelo. Contrariamente ao seu antípoda, o Ártico, que se encontra sobre o oceano, a Antártida é formada por uma massa terrestre praticamente toda coberta por uma espessa camada de gelo. Este manto de gelo tem uma área de quase 14 milhões de quilómetros quadrados e representa 98% da superfície total do continente. É uma vasta extensão de gelo com quase 1,5 vezes o tamanho da América do Norte e 2 vezes o da Austrália. Este manto de gelo tem cerca de 1 quilómetro de profundidade. Representa 90% da totalidade de gelo existente no planeta e 70% da água doce. Julga-se que a camada de gelo da Antártida terá cerca de 30 milhões de quilómetros cúbicos e que, se derretesse por completo, provocaria um aumento do nível do mar em cerca de 60 metros. A Antártida é o mais elevado de todos os continentes, com uma altitude média de 2.000 metros. É também a região onde se registram os ventos mais fortes do planeta. Em algumas áreas, a velocidade média do vento anda pelos 35 km/h, mas pode atingir velocidades de quase 250. Apesar destas condições extremas, desde a sua descoberta em 1820, que este continente tem sido um verdadeiro desafio para os exploradores mais intrépidos. Foi apenas em 1910 que o capitão Robert Scott e Roald Amundsen partiram nas suas lendárias expedições ao Polo Sul. Hoje, há várias estações de investigação com alguns milhares de pessoas, mas não há residentes permanentes. Na verdade, a Antártida nunca teve população humana nativa. Estes cientistas corajosos vivem perto de muitos dos residentes permanentes da Antártida, que são especialistas neste mundo de gelo e dão vida a estas costas de uma forma quase inesperada. À primeira vista, a Antártida é este mundo inóspito. Na costa, o nível médio de precipitação é de 200 milímetros por ano e no interior do continente ainda é menor. A Antártida está por isso classificada como deserto. As temperaturas abaixo de zero e as grandes extensões de gelo restringem o número de espécies que aqui vivem, mas não impossibilitam a existência de vida. As águas gélidas entre os icebergs podem esconder verdadeiros oásis de vida. Durante alguns meses do ano, a luz solar é suficientemente forte para derreter parte do gelo, proporcionando o desenvolvimento de algas microscópicas que incluem o chamado fitoplâncton.
Espécies de crustáceos, como o krill, alimentam-se do fitoplâncton, formando cadeias alimentares que acabam por sustentar os animais de maiores dimensões que aqui vivem, ou que estão de passagem pelo continente. Assim como multidões de pinguins, podemos encontrar 7 espécies de pinguins na Antártida. Estes são pinguins papua, que se distinguem facilmente das outras espécies pelo bico laranja vivo e pelas manchas brancas sobre os olhos. Podem chegar aos 80 centímetros de altura e são a espécie mais veloz dentro d'água. Atingem velocidades de 35 km por hora e mergulham até aos 170 metros de profundidade quando procuram peixe. Os pinguins papua partilham uma linha costeira com alguns mamíferos marinhos, incluindo as otárias da Antártida. Esta espécie tem uma pelagem muito mais espessa do que a dos mamíferos terrestres, e isso ajuda a sobreviver às condições extremas aqui existentes. Nos meses de verão, os pinguins papua reproduzem-se em colónias que incluem várias centenas de pares. Os seus ninhos são construídos com pedras, erva e musgo. Os seus dejetos ajudam a fertilizar o solo e asseguram o desenvolvimento da erva no ano seguinte. Muitos dos pares formam laços permanentes e regressam ao mesmo local de nidificação ano após ano. Têm 2 crias de cada vez, que são alimentadas pelos progenitores durante vários meses, antes de atingirem a idade suficiente para se alimentarem pelos próprios meios nos mares gélidos. Durante este período, ambos os progenitores cuidam das crias alternadamente. Um dos membros do par parte ao início da manhã para ir pescar no mar alto, podendo afastar-se do ninho até 30 quilómetros. Enquanto as crias crescem, os progenitores têm de passar mais tempo no mar para conseguir satisfazer o aumento do seu apetite. Em anos de abundância de alimento, um casal consegue alimentar bem muitas crias. Mas em anos de escassez, podemos ver crias famintas a perseguir os adultos, reclamando o seu quinhão da pescaria. Nesses anos, apenas os mais fortes conseguem sobreviver. Os primeiros meses de vida são também os mais difíceis para as otárias do Antártico. Mas sem predadores terrestres como ursos polares ou seres humanos, as que chegam à idade adulta não parecem temer a presença do homem e organizam um simpático comitê de boas-vindas para acolher os visitantes, que fazem esta viagem para testemunhar com os próprios olhos a beleza que existe nos confins da Terra. Os icebergs que formam esta dramática paisagem flutuante iniciaram a sua vida em terra. As camadas de neve acumularam-se gradualmente e foram sendo comprimidas ao longo dos séculos para dar origem aos glaciares, que descem as vertentes montanhosas em direção ao mar. Quando um glaciar chega ao mar, a força das ondas e os agentes atmosféricos causam a abertura de fendas, fazendo com que enormes pedaços de gelo se fragmentem em novos icebergs. Estes icebergs podem variar de tamanho
desde pequenos icebergs, conhecidos por growlers, com apenas alguns metros de diâmetro, a gigantescas lajes de gelo que podem ter o tamanho de um pequeno país. O que se vê à superfície não passa de 1/8 da grandeza de um iceberg. A parte superior é composta por gelo e neve menos densos. O gelo que está debaixo da água é muito mais compacto e isso faz com que a parte inferior do iceberg se mantenha submersa. Quando flutuam até latitudes mais quentes, os grandes pedaços de gelo vão derretendo gradualmente e dividem-se em icebergs mais pequenos, aumentando os perigos para a navegação. Estas fases finais da vida de um iceberg podem demorar vários anos. O resultado é uma paisagem em constante mudança, uma das mais dinâmicas e dramáticas da Terra. Mas nenhum reino está completo sem um monarca para governar. Por entre os seus picos cobertos de gelo, a Antártida produziu esse animal. Falo-vos da incrível foca leopardo. Apesar das permanentes temperaturas abaixo de zero, a Antártida apresenta várias estações ao longo do ano. Durante o inverno, a inclinação do eixo da Terra mantém a Antártida afastada do Sol e o continente mergulha em 6 meses de escuridão total. Nos meses de verão, a Antártida fica virada para o Sol e é banhada pelos seus raios. Para os exploradores dos polos, estes meses de verão são a altura ideal para se aventurarem nos picos cobertos de gelo ou nas profundezas do Oceano Glacial Antártico, embora tenham de ter muito cuidado, pois as temperaturas abaixo de zero podem perturbar o funcionamento tanto de equipamentos como do próprio corpo humano. Por isso, têm de tomar as devidas precauções para evitar o risco de hipotermia. Abaixo da superfície, os icebergs revelam a sua verdadeira magnitude. O gelo desta parte submersa do iceberg está bastante comprimido, pois esteve mais próximo da base do glaciar e tem a consistência de uma rocha. Este gelo pode ter vários milhares de anos, mas está agora a entrar na fase final da sua existência, à medida que o iceberg se vai dirigindo para águas mais quentes, onde irá fragmentar-se e derreter gradualmente. Com a temperatura da água nos 2 graus Celsius abaixo de zero, este ambiente parece demasiado inóspito para albergar quaisquer formas de vida. Mas há muitas espécies que conseguiram adaptar-se e que acabaram por prosperar aqui. Este é um mundo praticamente inexplorado pelo homem, onde podem existir inúmeras espécies desconhecidas. Em zonas sem gelo, as algas desenvolvem-se extraordinariamente. Algumas espécies podem atingir os 15 metros de comprimento e mais de 1 metro de largura. Entre as frondes, podemos encontrar estrelas do mar e outros invertebrados.
O ambiente frio é ideal para espécies que crescem lentamente e que por vezes atingem proporções inesperadas. Há estrelas do mar da Antártida com 60 centímetros de diâmetro. As anémonas da Antártida dão ainda mais cor à paisagem subaquática. Com tentáculos urticantes, esperam pacientemente pela chegada das suas presas, que podem ser estrelas do mar, ouriços do mar ou medusas. Podemos encontrar crustáceos gigantes presos às rochas. Mesmo neste mundo gélido, a vida encontrou formas de resistir e continuar a prosperar, embora a um ritmo mais lento e compassado. Os céus da Antártida também se enchem de cor quando são iluminados pela aurora austral ou luzes do sul. Estas luzes resultam da colisão de partículas do vento solar, transportadas a grande velocidade, com as camadas mais altas da atmosfera terrestre, nas zonas próximas dos polos magnéticos. A uma altitude que varia entre 1 e 300 km, estas partículas transferem a sua energia para os gases da atmosfera terrestre, que ficam quimicamente excitados e emitem energia sob a forma de luz. O resultado é um espetáculo etéreo capaz de cativar qualquer observador. O drama da Antártida não advém apenas das suas paisagens majestosas e de luzes brilhantes no céu. Entre os picos cobertos de gelo e os icebergs, vive um predador com um estatuto lendário e que transformou este mundo gélido num reino que é só seu. A foca leopardo. Estes membros da família das focas podem atingir os 4 metros de comprimento e os 500 quilos de peso. Quando descansam nos blocos de gelo, podem parecer animais lentos e até preguiçosos. Porém, nem tudo é o que parece. O nome foi inspirado nas manchas de leopardo que exibem na pelagem. Mas as semelhanças com o famoso felino africano não ficam por aqui. Abaixo da superfície, a foca leopardo é um superpredador da Antártida. São animais bastante curiosos e costumam aproximar-se dos mergulhadores e das suas câmaras. Podem mesmo morder e furar os barcos pneumáticos. A sua cabeça é semelhante à de um réptil e tem uma boca grande, com vários tipos de dentes, incluindo caninos alongados e afiados. Os dentes laterais são serrilhados e ajustam-se de modo a formar uma peneira que serve para filtrar da água os pequenos crustáceos do crelo. Mas a base da dieta da foca leopardo são os pinguins.
O tamanho e a incrível agilidade que têm permitem-lhes fazer emboscadas aos pinguins quando estes mergulham na água. Depois, separam a pele e as penas do resto da carcaça, que é totalmente consumida. Há outros membros mais pequenos da família das focas que também podem constar do menu. A foca leopardo tem um papel similar ao do urso polar no Ártico. E para além dos grandes tubarões e das orcas, não tem predadores naturais. Com a ajuda das suas poderosas barbatanas anteriores, pode atingir velocidades de 40 km/h. A incrível agilidade do seu corpo permite-lhes dar estas voltas e reviravoltas que provam um total domínio do mundo subaquático. E a espessa camada de gordura que possuem por baixo da pele protege-as das águas gélidas do Antártico. Os mergulhadores costumam cruzar-se com estes destemidos soberanos do gelo. Mas não deixam de sentir a adrenalina. E experimentam sensações que nunca vão esquecer. Em seguida, vamos conhecer o homem por trás da câmara e explorar alguns dos desafios que ele e a sua equipa enfrentaram quando embarcaram nesta aventura até aos locais mais remotos do planeta, numa tentativa sem precedentes para captar a magia dos grandes oceanos. A realização da série A Magia do Grande Oceano foi um enorme desafio para esta equipa de filmagem. Uma aventura de proporções verdadeiramente globais. Quando o tema de estudo se estende por cerca de 3/4 da superfície terrestre e quando 90% desse mundo continua a ser desconhecido, é difícil saber por onde começar. Para captar a diversidade dos nossos oceanos e dos seres que os habitam, esta equipa viajou até aos lugares mais distantes e recônditos dos 7 continentes. E assim se foi construindo uma odisseia dividida em 7 programas que celebra a grandiosidade i beleza dos nossos oceanos. Witam. Obejrzeliście przed chwilą serię moich podwodnych dokumentów. Przygoda z nurkowaniem rozpoczęła się 12 lat temu, ale kamerę po raz pierwszy zabrałem pod wodę 3 lata temu. Przez ostatnie 3 lata miałem okazję odwiedzić mnóstwo miejsc na wszystkich 7 kontynentach. To były naprawdę fantastyczne chwile i mając ze sobą kamerę miałem okazję utrwalić setki godzin naprawdę niezwykłych obrazów. A expedição totalizou 17 viagens a mais de 100 locais de mergulho. Do gelo da Antártida aos trópicos da Oceânia, passando pelas maravilhosas Ilhas Galápagos e pelas grutas submersas da floresta mexicana. Passando também pelos Açores, um arquipélago remoto composto por 9 ilhas vulcânicas, rodeadas pelo vasto Oceano Atlântico, onde as baleias de bossa se concentram todos os anos, a caminho do seu destino de verão no Ártico. A equipa de filmagem viajou também pelos arquipélagos da Ásia e pela costa selvagem da África do Sul, que todos os anos recebe a migração das sardinhas, um dos grandes espetáculos da natureza. Durante esta expedição, Darius Sepiolo fez mais de 500 horas de mergulho para conseguir captar mais de 80 horas de imagens.
Quando uma missão tem estas proporções, há que usar uma câmara de filmar à altura do desafio. Przez te 3 lata nieodłączną towarzyszką moich podróży była ta kamera, żartobliwie nazywana przez niektórych moich znajomych Franią. Frania to tak naprawdę podwodna obudowa do kamery Sony EX1, którą nakręciłem wszystkie dokumenty. A filmagem subaquática implica ter de enfrentar inúmeras dificuldades de ordem prática. Há que perceber o habitat e o comportamento de cada espécie a filmar. E há sempre problemas logísticos e técnicos a resolver, que envolvem a manutenção do filme e do equipamento de filmagem. Uma vez debaixo d'água, os mergulhadores têm um intervalo de tempo limitado para encontrar e filmar animais que costumam ser bastante ágeis e que estão bem conscientes da presença humana. O mundo subaquático é também um desafio muito particular para os fotógrafos. As constantes mudanças de luz são apenas um dos muitos problemas. Jak przy każdej fotografii czy pracy z obrazem, właściwie kluczową rzeczą jest światło. Tak samo jest pod wodą, tyle że tylko, że dużo trudniej, ponieważ światło słoneczne, które jest filtrowane przez wodę już właściwie na głębokości 10 metrów, pozostają barwy tylko niebieskie, zielone, więc wszystko pod tą wodą właściwie jest takie mdłe i tak naprawdę bez sztucznego światła trudno mówić o tym, że jest szansa nakręcić podwodny film, albo przynajmniej nakręcić podwodny film, który będzie oddawał, jak ten podwodny świat wygląda. Jak widzieliście na tych obrazach, które udało mi się nakręcić, no jest tam mnóstwo kolorów. Są czerwienie, purpury, żółcie, ale te wszystkie kolory są do wydobycia tylko wtedy, kiedy mamy mnóstwo sztucznego światła. Oczywiście światło to jest tylko początek tej przygody, bo dalej trzeba znaleźć chętne do współpracy obiekty. Ryby najczęściej odwracają się ogonami i uciekają w drugą stronę. Zupełnie nie współpracują z reżyserem i nie chcą być gwiazdami podwodnych filmów. Durante esta expedição, Darius e a sua equipa tiveram de trabalhar numa grande variedade de ambientes marinhos. Desde pairar no cimo de um abismo com 3 km de profundidade, quando mergulhavam nas águas do Oceano Atlântico, aos confins claustrofóbicos de um sistema de grutas submersas na península do Yucatão, no México, onde os mergulhadores são obrigados a seguir regras bastante rígidas e a dirigirem-se de imediato para a saída da gruta quando já gastaram 1/3 do ar contido nas garrafas. Em Blue Corner, no arquipélago de Palau, a equipa teve de enfrentar as fortes correntes do Pacífico com a ajuda de cabos presos ao recife, para poder observar a população de tubarões. Essa experiência contrastou com a serenidade fantasmagórica das lagoas habitadas por medusas no interior do arquipélago. Nos Açores, as embarcações só podem aproximar-se até à distância de 100 metros de um cachalote. Uma maior aproximação requer um bom treino de natação e a cooperação dos cetáceos. 9 em cada 10 vezes, quando Darius chegava ao local onde tinham sido avistados, os cachalotes já tinham partido. Mas a sua perseverança foi recompensada. E numa ocasião em particular, Darius Sepiolo conseguiu captar estas imagens de cachalotes a dormir. Os cavalos marinhos anões dos recifes coralinos da Ásia representaram um desafio a uma escala completamente diferente. Estes seres minúsculos têm apenas 2,5 cm de comprimento e estão perfeitamente disfarçados por entre o coral. Desta vez, o desafio era conseguir localizá-los para depois serem filmados.
Isso implicou a quase imobilidade da câmara para poderem registar estas imagens em miniatura. Para filmarem o drama da migração das sardinhas na África do Sul, o timing foi um aspecto crucial. Chegaram a passar 10 horas por dia num pequeno barco pneumático, muitas vezes com o mar agitado. Com a ajuda dos gansos patola do cabo, conseguiram localizar as sardinhas que debaixo d'água eram atacadas por uma série de predadores. Uma bola de isco pode manter-se apenas 10 minutos antes de ser completamente dizimada. Tiveram de ensaiar uma série de posicionamentos para conseguirem filmar este evento. O resultado foi verdadeiramente espetacular. Mas foi na Antártida que tiveram de enfrentar as condições de mergulho mais extremas. A temperatura das águas do Oceano Glacial Antártico pode descer até aos 2 graus Celsius abaixo de zero. E corriam um risco sério de hipotermia ao estarem debaixo d'água durante tanto tempo. Darius teve de usar um fato de mergulho mais espesso e um colete aquecido com a ajuda de uma bateria para minimizar o risco. Após cada mergulho, Darius ficava 30 minutos sem conseguir abrir as mãos. Tinha de as mergulhar em água quente para poder recuperar o movimento dos dedos. Mas um encontro com uma foca leopardo foi mais que suficiente para aumentar a circulação sanguínea e a produção de adrenalina. Com muita dedicação e um planeamento cuidadoso, Darius e a sua equipa conseguiram ultrapassar todos os obstáculos para irem compondo um retrato da vida dos nossos oceanos e registar imagens das incríveis formas de vida que habitam as suas profundezas. Dos seres mais estranhos e com adaptações dignas de um filme de ficção científica, a seres que têm tanto de deslumbrante como de aterrador e mortífero. Muitas vezes incrivelmente destemidos e a todas as escalas que se possam imaginar. Esta aventura levou a encontros com espécies raras, como a tartaruga bico de falcão, que corre perigo de extinção, mas também com misteriosos ajuntamentos de tubarões. Tiveram a oportunidade de revelar acontecimentos históricos conservados no leito do oceano e de contar histórias de coragem e sacrifício. Independentemente do desafio constante, a dedicação da equipa teve os seus frutos e resultou em encontros inimagináveis com seres marinhos que não deixaram de mostrar também o seu fascínio pelo homem. A equipa aventurou-se por entre os recifes coralinos mais vibrantes e coloridos do planeta, que albergam uma diversidade de espécies tão rica como a de uma floresta tropical. Alguns deles ficam em zonas praticamente desconhecidas. Mergulharam em áreas que ainda estão por explorar. O arquipélago de Raja Ampat, na Indonésia, foi um desses destinos de mergulho. Oczywiście w ramach tego projektu Magia Wielkiego Błękitu nie wszystkie z tych materiałów zmieściły się nam w tych 7 odcinkach. Natomiast postanowiliśmy pokazać jeszcze kilka naprawdę fantastycznych miejsc, które nie zmieściły się w serii. Raja Ampat to rejon, który jest poznany w bardzo niewielkim stopniu. Zamieszkały jest przez zaledwie kilka tysięcy osób i ten ogromny obszar w większości właściwie jest bezludny. Przez to, że nurkowania tam odbywają się od zaledwie kilku lat, to większość, co ciekawe, po każdym takim nurkowaniu trwała bardzo długa dyskusja, jak nazwać takie miejsce, ponieważ wcześniej przed nami nikt nie nurkował, to te miejsca były cały czas nienazwane. No i wtedy się zaczynała tak naprawdę zabawa. Raja Ampat leży w samym środku koralowego trójkąta, czyli regionu, który jest znany z najbujniejszych raf koralowych.
Zresztą kilka lat temu naukowcy, którzy przeprowadzali badania tutejszych ras, stwierdzili, że jest to miejsce, gdzie ich kondensacja jest największa na świecie. Do Raja Ampat nie jest łatwo się dostać. Operuje tutaj zaledwie kilka łodzi nurkowych, ale to, że to miejsce jest właśnie tak trudno dostępne, powoduje, że cały czas zachowane są tu naprawdę dziewicze rafy. Jednym z bardziej niesamowitych momentów, jakie przeżyliśmy nurkując w wodach Raja Ampat, było spotkanie z rekinem. Tak zwanym chodzącym rekinem, gatunkiem, który został zaledwie kilka miesięcy przed naszym przybyciem odkryty. I co było zaskakujące, to widok tego rekina, który gryzie swój własny ogon. Tak naprawdę, ponieważ ten gatunek został dopiero co odkryty, to trudno nam było stwierdzić, czy to jest naturalne zachowanie tego rekina, czy właśnie obserwowaliśmy jakieś niezwykłe zjawisko. W każdym razie wrażenie było niesamowite. Właściwie nigdy w życiu nie widziałem takiej sceny, kiedy rekin gryzie swój własny ogon. Po chwili, kiedy zauważył, że jest obserwowany przez gromadę nurków, odpłynął, jakby nigdy nic się nie stało. Experiências extraordinárias como esta ilustram perfeitamente até que ponto os nossos oceanos continuam a ser desconhecidos e incompreendidos. Muitas espécies, assim como os ecossistemas de que fazem parte, estão hoje sob pressão, uma vez que o interesse do homem pelos oceanos parece limitar-se à exploração dos seus recursos. A pesca excessiva, a captura descontrolada dos grandes predadores do oceano e os efeitos do desenvolvimento nas zonas costeiras são apenas alguns dos problemas que ameaçam perturbar o equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Através desta série, Darius Sepiolo e os mergulhadores que o acompanharam conseguiram captar imagens dos incríveis tesouros naturais escondidos nas profundezas dos nossos mares e oceanos. Todos os esforços que conseguirmos reunir serão poucos para defender este reino majestoso feito de mistério, maravilha e encantamento. Falta-nos dar as mãos para garantir o futuro deste mundo arrebatador e conservar a magia única do grande oceano.